Lucas Felt é um dos nomes mais reconhecidos do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil. Conhecido como o Corretor das Estrelas, à frente da Felt Negócios Imobiliários, onde alcançou resultados impressionantes, mais de 340 milhões em vendas em 2024, consolidando sua reputação como um dos maiores vendedores do mercado. Hoje o papo é com o Lucas Felt. Dia 7 de agosto, vamos gravar hoje, por coincidência, o episódio número 7. Acabamos de chegar aqui na cidade de Alphaville, cidade que só cresce, né? Extremamente conhecida nos últimos tempos. Vamos gravar com um cara muito especial. Desde o primeiro contato que eu tive com esse cara, ele sempre se demonstrou uma pessoa muito humilde e não foi diferente quando eu fiz o convite para gravar um episódio do Nada Aconteceu com ele. E quem será que é? Adivinha aí? Comenta aí, ó. E antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilha. E assiste esse episódio até o final, porque eu tenho certeza que aqui vai ser mais uma aula de como construir uma carreira sólida e muito forte no mercado imobiliário. Bora lá, do Nada Aconteceu. A expectativa tá alta, hein? Hoje o cara é top. Alphaville é diferenciado, né, cara? Essa cidade aqui eu tenho muita admiração também. Acho que é um outro universo dentro de São Paulo, isso que eu fico impressionado com Alphaville. Bora! Bora lá, chegamos aqui. Com licença. E aí, tudo bem? Irmão, tudo bem? Como é que você Obrigado. tá? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Nossa, vocês pegaram a gente no momento que a gente estava gravando, hein? Eu deixo o estúdiozinho montado aqui, porque às vezes tem intervalo de 1 horinha, meia hora no dia, e a gente tem alguns conteúdos já programados. E eu Nós já vamos aproveitar e usar o estúdio do cara aqui, nem precisa de vou te falar, se vocês não tivessem com o equipamento, ó, pelo menos já estava tudo montado aqui. Top demais. Sejam bem-vindos. Cara, vocês vão ver minha rotina hoje? Com certeza. Ó, vou te falar que já teve muita coisa, hein? Acordo 4h40 da manhã. Já fica a lição, tá vendo? Ó, devia ter chegado mais cedo, fazia um treino, trazia a segunda roupa. Ó, se quiser, no próximo a gente grava uma rotina real, mas vocês vão ter que madrugar. Perfeito. 4h40 começa meu dia, 5h30 na academia, depois, dependendo do dia, tem futebol. Caraca. Aí depois, 9 horas aqui no escritório, já teve visita hoje. Rotina intensa. Gravação, visita. Gravação, aí já deixa armado aqui, porque quando tem um intervalinho, o que a gente faz? Pô, vamos otimizar o tempo, já liga a câmera, já deixa aqui no jeito, e vamos gravando e fazendo os conteúdos. O pessoal pergunta muito, Érico, como que eu faço para fazer muitos conteúdos? Cara, eu vou otimizando. Dá um intervalinho, pô, conseguimos antecipar? Já deixa montado, já vai gravando e toca pau. É muito legal isso que você está falando, porque a maioria das pessoas sempre diz que não tem tempo. Ah, por que você não faz? Porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Cara, todo mundo, né, tem uma rotina, todo mundo tem muitos afazeres, mas otimizar o tempo e usar ele a seu favor, eu acho que você deve estar fazendo isso com muita maestria. Na verdade, eu comecei a otimizar o tempo quando eu fui crescendo. Porque você começa como corretor, você começa a ter tempo livre. Daqui a pouco tua carteira vai aumentando. Daqui a pouco você vira uma imobiliária. Daqui a pouco você tem que gerir equipe. Daqui a pouco você tem que fazer conteúdos, que foi onde eu consegui crescer e ter uma escala maior. Então chegou um momento que eu tinha muita coisa para fazer no meu dia e que se eu não colocasse, por exemplo, metas no que eu iria fazer, não ia dar tempo. Por exemplo, se eu vou numa casa de YouTube, pela metragem eu já sei, ó, vai gastar 1h30. Cara, 1h30. Modo avião, vamos fazer e fazer acontecer. Por isso que às vezes vocês veem muitos conteúdos, por quê? Porque eu deixo tudo tracionado para fazer. E ó, o celular tá tocando, ó. O negócio não para. O tempo todo. Então, assim, é difícil falar com o homem, viu? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu tô gravando, ele tá aqui me gravando, eu falo, cara, para aí, deixa eu atender uma ligação, volta. E assim, é meio loucura, o pessoal fala que eu sou meio retardado, mas dá certo. Vale a pena, né? E, cara, pô, parabéns em escritório, sensacional aqui, várias camisetas aí, time de futebol, é o maior público. Cara, eu vou te falar que a gente tem um público bem forte de futebol, a gente atendeu vários jogadores, principalmente no Corinthians, mas também do Palmeiras, São Paulo, sou corintiano. Já pensou se ele fala que não é? Não, mas ó, o Lucas tem time, o Felt não. É isso aí, o Felt. Entendeu? Tá certo. E aí o que acontece? A gente pegou um nicho muito bacana nos jogadores e o que é legal, cara? Um vai indicando o outro, você começa a realmente criar a tua marca ali e as coisas vão acontecendo naturalmente. Confiança, né? Eu
trabalha muito tempo no mercado econômico, mas eu sempre levo a confiança como principal pilar da venda. Não importa o ticket. Mas você sabe que eu falo uma coisa, a galera fala assim, e eu já falei isso muito para corretores, tá? O que você acha que é mais importante pro cliente? Um imóvel de 300 mil ou um imóvel de 50 milhões? É o que cabe no bolso dele, né? Não, cara. Muitas vezes o imóvel de 300 mil reais pro cara é muito mais importante do que o de 50. E eu vou te explicar o porquê. Não que o de 50 acha que, nossa, o imóvel de 50 ou de 40 é um imóvel que ele não tem prazer em comprar aquilo. Só que o cara de 50, ele tem tanta grana que ali é mais um imóvel. E o cara de 300, às vezes, é a venda, a compra da vida. Um único, né? Então, eu falo para os corretores, pô, você acha que é o seguinte, o imóvel é barato, o imóvel é 500 mil reais. Esse cara, ele merece toda a atenção do mundo, porque com certeza, muitas vezes ele deixou a economia da vida para comprar esse imóvel. Perfeito. E segundo ponto, o corretor fala assim, 500 mil reais é barato. Um imóvelzinho baratinho. Você tem 500 mil reais? Muitas vezes o corretor não tem, fala pro cara, não, é barato. É barato. Exato. Então, assim, a galera tá perdendo um pouco a noção dos valores. Hoje todo mundo fala de milhões, mas tem que ter importância em todo o trabalho, seja no Minha Casa Minha Vida, seja no mercado de alto padrão. E você tem que levar o cliente como, cara, a coisa mais importante da tua vida. Vocês querem ajeitar? Vamos aproveitar a iluminação? Pode ser. Isso, cara, eu falo que assim, o mercado, ele hoje tem mercado para todos os bolsos. Tem corretor que ele é bem sucedido no alto padrão, tem corretor que ele é bem sucedido no Minha Casa Minha Vida. E vai muito do que o cara leva de importância para a carreira dele. Então é isso que você falou. Às vezes o cara acha que 500 reais é nada, mas depende, para quem? Eu falo isso. Às vezes também o cara do alto padrão, ele acha que 40 milhões de reais é muito, mas para quem? Não é ele que tá comprando, entendeu? A gente veio combinando, né? Você sem viu? querer. Os caras é promoção, pessoal. Brincadeira. Promoção. Por isso que os caras, o corretor, todo mundo anda igual, anda calça curta, aí os dois de Gucci, tá doido, hein? Sempre assim. Ou é promoção, os caras estão ganhando bem, hein? Cara, o telefone do cara toca o tempo inteiro. Tem que ter... eu não escutei tudo, e agora? Aí você sim, perguntou como que eu me organizo, é assim. Do meio do demorou. Assim quando que eu tô é bom. programado pra fazer algo, aparece alguma coisa. Cara, é o 7º episódio. 7º episódio? 7º. Você tem um canal novo? Novo. Do zero. Bora indo lá pro condomínio, vai? Vamos. Bora. Então, Eric, é assim meu dia, velho. Da hora. Eu coloco na agenda, aí não tem agenda. E aí não deixa... Aqui, assim, tem alguns compromissos pontuais que não interessa. Esse daí eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Tipo, ir pra São Paulo hoje. O pessoal falava... Desculpa te correr. O pessoal falava que o carro de corretor era BMW? Era. Mudou. Não é mais. Cara, você sabe qual que é o negócio muito louco de controlar? Pra mim, hoje, a minha maior dor é isso aqui, ó. Porque o WhatsApp não para. Mas tem uma... Quem foi o responsável pelo rebrand de Lucas Felt? Esse aí cara sim, aqui, ó. Esse cara. Coloca um antes aí, coloca o antes do cabelo. Coloca o antes, ó. Boa. O seu Elias, embalando a vaca. o seu Elias, ele é cliente nosso, já comprou com a gente. No dia do atendimento, falei, e aí, Elias, gostou da casa? Gostei, a gente foi almoçar num restaurante. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Elias, Caiu na bobeira de fazer a pergunta pra mim. você gostou do atendimento e tal? O que você achou? O que você acha que dá pra melhorar no Felt? Ela falou, você tem certeza que você quer escutar? Eu falei, sou muito franco, cara. Aí eu peguei e falei, cara, pode falar, porque eu gosto de críticas construtivas. O que você falou? Eu falei muita coisa. Quer que fala tudo? Pode falar. Falei, primeiro, você tem que trocar esse carro seu. Caraca. Você não pode atender o cliente com o Boa carro... demais. Não é que o carro era feio, era um carro legal, mas não pro cara que eu conhecia do YouTube, pô. Tipo assim, o cara... No YouTube só dava o Felt ali pra mim e tal. Eu falei, não, esse carro seu tem que ser melhor. Você tinha que ter me buscado lá no aeroporto, que eu sou um cliente potencial, ou então mandado alguém me buscar. Não é que tinha, né, velho? Pelo menos assim. Não, mas coisa pra melhorar. Né? Me perguntou e tal, over delivery, exatamente. Aí eu falei assim, você tinha que ter pelo menos uma Porsche Macan, uma Cayenne. Aí a esposa, viu, eu te falei. Não, foi ao contrário, que ela que segurava? Ela que segurava. Verdade, você que falou com ela, verdade. Aí você falou pra mulher. Eu falei, tá vendo? Não sou eu, são meus clientes. Depois disso atendeu o Thiago Nigro, Joel J, quem mais?
Seu Elias. Seu Elias. Cara, é uma galera boa. E outros Cara, eu aí. tô até com medo de perguntar do meu cabelo aqui. Tá legal. Não, tem uma coisa boa. Você vai perguntar, você pode ter certeza que a dica que ele te dá vai trazer ROI. Olha, tá maluco, cara. Essa casa é gestão Dá pra nossa. ver. É. Bora que eu tô na Quanto? fome e ainda tem que correr. 39. 39? 39. Esse aqui é mármore no chão? Tudo mármore travertino. Ah, esse que é o travertino? Aham. Caríssimo, Felt. Isso aqui? Não faço nem ideia. Cara, eu vou te falar. Não é tão barato, mas não é o mais caro do mundo. É que assim, é um mármore que ele não é tão barato. Só que se você tiver uma casa com travertino, ele já é um acabamento muito bom. Você já traz um outro patamar de casa, entendeu? Mas você tem mármores que, pelo amor de Deus. É que, cara, eu vou te falar o seguinte. Imóvel de alto padrão, eu falo que é uma torneira. Aqui o céu é o limite, meu irmão. Você tem casa, por exemplo, que às vezes a poltrona do cara custa 400 mil reais, porque é de uma assinatura, ou um revestimento que é importado de algum país. Então tem uma série de fatores. O que é aqui embaixo? Aqui embaixo você tem um caixão perdido que eles estão fazendo no cinema, tem escritório e a garagem. Turma, uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio, porque eu preciso muito da sua ajuda. Para agora o que você está fazendo e se inscreve no nosso canal. É extremamente importante que você faça a sua inscrição para que você não fique de fora todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Outra coisa que eu quero te falar é, se você quiser ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct, um feedback, vai ser um prazer poder interagir com você. Mas para agora, se inscreve no canal e bora voltar lá para esse episódio que tá incrível. Então, o céu é o limite no mercado de alto padrão, cara. Você vai ter, imóveis que são muito valorizados, não só pela questão do terreno ou da área construída. Tá? Apagou. Mas também em relação ao que tem de item de imobiliário dentro. Então, você tem vários imóveis com móveis de assinatura, às vezes um revestimento específico, às vezes coisas importadas que você não acha no Brasil, às vezes coisas limitadas, que saíram um número de séries pequenos. Então, assim, tem uma série de fatores. Uma pergunta, o pessoal financia bastante? Muito. Financia. Ainda mais com a taxa de juros do jeito que tá. Não, né? financia muito. A estratégia que o próprio Thiago fez, né? De deixar o dinheiro investido e... Sim, não, o pessoal financia muito, velho. E agora, a gente vai almoçar? Ah, tem que almoçar, né? Tô com fome, velho. Mas eu preciso comer, mano. Imagina, o cara acorda 4 horas da manhã, irmão. Você só toma um café? Só. É que hoje estendeu. Geralmente, tá aí uma coisa inegociável no meu dia. Almoço. Refeições, velho. O que deve rolar de negócio aqui dentro, né, cara? Muitos. Nossa. Mas, Eric, assim, você me chamou pra gravar e tudo mais. Como você imaginou que era uma rotina de um corretor de alto padrão? Não, eu imaginei que a sua era diferente. Pelo que a gente consegue ver até nos seus stories. Você posta bastante, eu tô acompanhando o seu vlog. Mas eu não imaginei que era tão intensa. Porque rotina do corretor, primeiro que o corretor não tem muita rotina. Né? Isso é um fato, a gente sabe. Então, mas eu vim assim, com a mente aberta pra entender mesmo qual que é a ideia, entendeu? Mas eu percebi que eu perdi bastante coisa, eu quero voltar. Pegar o dia inteiro. Ele chegou depois de quantas horas de te acordar? 7. 7 horas acordado, então perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa. Não, eu quero fazer um dia. E hoje você ia dar sorte, porque você não ia 5h30, ia 6. Hoje foi 6, mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Nossa, animal. Mas já vem com a roupa do treino, hein? Todo mundo. Boa. A gente vai pegar e vai gravar tudo vocês lá nos aparelhos. Boa. Vai ser a vingança. Boa, boa. Você sabe que eu tinha esquecido de hoje, né? Não, eu imaginei. Eu imaginei. Aí eu falei, mano, tem algum bagulho dia 7, que eu vou lembrando dos compromissos quando vai chegando a data. Mas hoje era pra ter um dia tranquilo, só que eu marquei 2 compromissos no mesmo tempo. Aí eu tô indo pra São Paulo mais cedo. Eu postei isso no dia que eu postei nossa foto. E eu falei isso hoje no carro vindo pra cá. Eu vou falar pra você. De todas as pessoas que eu conheci no mercado, você é o cara mais humilde. Por incrível que pareça, é um dos maiores players. E o
que eu mais admiro em você é a sua humildade. Porque independente de se você lembrar de mim ou não, porque você fala com tanta gente, isso é normal, mas você sempre me tratou, todas as vezes que eu falei com você, do mesmo jeito, com uma humildade absurda. Então, isso é o seu diferencial. De verdade, parabéns. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Vlogcast Do Nada Aconteceu, para mostrar que, na verdade, nada acontece do nada. Tem muita jornada, muita história, muita luta e muito trabalho. E hoje a gente está aqui com esse cara incrível, Lucas aí, meu irmão, Feldt. tudo bem? Obrigado, meu irmão, pela oportunidade de poder, né, conhecer a sua casa, de nos receber aqui. Cara que é o corretor das estrelas, tá ficando cada dia mais famoso. E a nossa ideia aqui é, de fato, levar um pouco mais de conteúdo para o mercado, mas mostrando os bastidores de quem, de fato, faz a coisa acontecer, né? Então, muito obrigado. Que isso, obrigado você pelo convite. Ó, falei pra você, a rotina aqui é intensa. Rotina intensa. A gente vai gravar um pouco aqui, mas depois a gente vai seguir esse cara aí pelas ruas de Alphaville, por onde quer que ele vá. E já fez o convite pra gente chegar mais cedo. Falou que a gente acorda O próximo muito tem tarde. que chegar 5h30 aqui, já com a roupa da academia. Que agora são que horas? Ó, quase meio-dia, já tô 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, 7 horas acordado. Já aconteceu muita coisa hoje, hein? O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Mas, meu irmão, conta um pouquinho pra mim, assim, né? A vida não foi assim, né? Só Alphaville. Aqui a gente tá, putz, hoje no maior polo aí, digamos assim, de business, networking. Alphaville tá no hype, né? E vem valorizando cada vez mais essa cidade. Sei que seu trabalho aqui é intenso e é pioneiro. Mas eu queria que você contasse um pouquinho lá de trás, quando você começou no mercado, como você começou, como você veio parar no mercado. Eu acho que essas histórias geram identificação com aqueles que estão começando e muitos que talvez estão pensando em desistir. Então conta um pouquinho da sua história pra gente. Cara, minha história, eu falo que eu sou um improvável no mercado imobiliário e que nada deu certo, eu virei corretor e a hora que eu virei corretor, minha vida começou a dar certo. Mas eu na verdade, quando eu fui ser corretor, meu sonho, na verdade, era trabalhar em um estúdio de música, que eu tinha uma banda antes. E aí eu vou até falar bem breve essa história. Eu fui procurar emprego nesse estúdio, chegou lá no estúdio, o dono falou que não conseguia me pagar. Na época eu tinha pedido R$1.200 no ano para trabalhar lá. Louco. Eu falei para ele, me paga R$100 por mês. Ele falou, cara, não consigo, mas eu tenho um negócio que eu acho que você vai gostar. Eu falei, o que que é? Ele, acabei de entrar. Eu falei, nossa, deve ser um negócio excelente. Corretor de imóveis. Eu falei, nossa, mas o que é corretor de imóveis? Para mim, corretor de imóveis e um vendedor de sapato era a mesma coisa. E aí ele começou a me explicar, não, corretor, você vende apartamento e tal, você fica no plantão de vendas. Nessa época eu morava em Cajamar, que é uma cidade que fica a 15 minutos aqui de Alphaville. E ele comentou, pô, se você quiser eu te indico lá. Eu acho que o pessoal vai gostar de você. Nunca tinha trabalhado. Ah, beleza, vambora. Fui fazer entrevista com a gerente lá do plantão. As entrevistas são as melhores do mercado imobiliário. Era um plantão Minha Casa Minha Vida. E só que, cara, essa mulher, ela foi muito sincera comigo. Na verdade, acho que ela foi sincera até demais, que ela só me passou coisa ruim no mercado. Ela falou assim, aqui você não ganha salário, você não tem benefício, e assim, todo mundo, principalmente antigamente, não tinha essa coisa de empreender. Que ano que foi isso? Isso, 2012. Não tinha coisa de empreender, de, nossa, eu vou ganhar meu próprio dinheiro, vou abrir minha própria empresa. Até porque eu vim de uma família mais humilde. E qual que é o sucesso da família mais humilde? Você ter um trabalho com carteira assinada. Com certeza. E tipo, não, vai trabalhar numa empresa, não importa qual setor. E essa mulher começou a falar, cara, você não tem carteira assinada, você tem que vir todos os dias, tem que chegar às 8 horas. Se você chegar às 8h01, você já não participa da roleta. Você não tem benefício, não tem salário. Se você não vender, você não ganha nada. E detalhe, você tem que trabalhar de domingo a domingo. Aí eu olhei, eu era o cara que eu ia nas entrevistas, quando falava tem que trabalhar de sábado, eu falava não tenho disponibilidade e tal. E essa mulher só falou coisa ruim, cara. E ela falou assim, e aí, você topa? Eu não sei por qual motivo na minha vida. Eu falei, tá bom. Eu falei, quando que eu começo? Ela, amanhã. Eu falei, nossa senhora, amanhã? Ela, amanhã. Eu falei, beleza, então, vambora. Eu fui pra casa todo feliz, cheguei pro meu pai e falei, pai, arrumei um emprego. Aí ele, nossa, sério? Eu falei, sério, sou corretor de imóveis.
Aí ele olhou pra mim, tipo, já tava um tempinho desempregado. Não, tá bom, começa lá, pô, tô Legal. torcendo por você e tal. E não me desanimou, falei, só que não tem salário. Não tem problema. Comida você vai ter em casa, pode começar e tá tudo certo. Porra, que legal, cara. E aí foi assim, cara, que eu entrei no mercado imobiliário, iniciei no Minha Casa Minha Vida. Na verdade, esses prédios foram os primeiros que saíram em Cajamar na época. E ali eu comecei minha jornada. E ali eu descobri que o mercado não é fácil. E ali eu descobri que o mercado ninguém te ajuda. Principalmente naquele momento. Hoje ainda a gente tem internet, você tem referência, você consegue Buscar fora, né? consumir muito conteúdo. Naquela época era o que as pessoas te passavam, era a verdade e você não sabia se estava certo ou não. Aí ponto é, entrei no plantão de vendas, não sabia nada, porque eu não tinha nem trabalhado na vida. Trabalhei em uma empresa, durei 3 dias, pedi demissão. E aí eu comecei lá e, cara, primeiro mês é igual quando você começa a faculdade, é tudo festa. Pô, legal, aí você vai pro bar, não sei o quê. Só que eu não ia pro bar, mas eu digo assim, entrei no plantão, não esperava nada de mim, ninguém esperava nada de mim também, porque o plantão muitas vezes o cara quer que esteja aberto, não tá nem aí pra qualidade, quer que o plantão esteja aberto. E eu comecei. E assim, cara, meu primeiro mês foi lastimável, porque eu não sabia o que fazer, não tive orientação, não tive nenhum tipo de treinamento. E provavelmente devo ter perdido várias vendas, que clientes entraram na roleta e eu, pô, não sabia atender, não sabia o que era um simulado, não sabia nada. E nessa época, eu não tive um gerente que pegava na mão. Eu tinha uma gerente que, meu, não tava nem aí. E aí, beleza. Fui primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, não vendi nada. Só que aí eu sempre fui um cara que, mesmo nessa época, eu não gostava de zona de conforto. E eu vi que tinha gente no plantão que vendia 15, 20 apartamentos no mês. Fala, pô, como é que o cara consegue vender, velho? E eu tô aqui, beleza, não sei nada, mas pelo menos um tenho que vender na vida. E você fica naquela ânsia, né? E aí o que aconteceu? Primeiro mês, beleza, passou, aí fiquei meio desanimado e tal. Começou o segundo mês, aí foi a primeira semana, nada. Falei, cara, nossa. E aí o que eu fiz? Nesse momento eu fui estratégico sem ser estratégico. Comecei a observar todo mundo que vendia do plantão. Se eu chegasse um cara e falasse, ô, me ensina, ele não ia ensinar. Eu comecei a ser o funcionário do plantão. Aí eu pegava a vassoura, varria. Por exemplo, o cara ia no decorado atender um cliente para escutar. Eu ia lá, varria o plantão. Aí eu sei lá, o cara tava na mesa, vocês querem um café? Aí, tipo, ia pegar o café, ia servir. Aí, esqueci o açúcar. Aí voltava pra ficar escutando as técnicas. Beleza, entrei na primeira semana do segundo mês, cara, nada. E aí eu falei, pô, velho, se chegar até o final do mês, eu não vender, acabou, não vou mais continuar nisso e tá tudo certo. Passou a segunda semana, não vendi. Na verdade, passou o começo da primeira semana, eu também não vendi. E aí na segunda semana do segundo mês, entrou numa quinta-feira um cliente lá e foi ver o decorado e tal, mostrei, tava na roleta. Era uma quinta-feira, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, não esqueço até hoje. E aí o cara foi, olhou, viu o apartamento e tal. Aí ele pegou e chegou pra mim, vou comprar. Aí o quê? Vou comprar, eu quero. Aí na minha cabeça, pô, tem duas situações, uma boa e uma ruim. Eu não cheguei nessa fase aí. Aí eu falei, porra, e agora, o que eu faço? Aí chamei a gerente, falei, não, vou chamar minha gerente e tal. Cara, ficou naquela ânsia de tipo, nossa, preciso assinar. Eu falei, não, já vamos colocar, já vamos assinar. Pau, primeira venda. Vendi numa quinta. Naquele mesmo final de semana, eu vendi mais 4 unidades. Caraca. E aí, nessa que eu vendi 4 unidades, e aí nunca tinha trabalhado na vida, era R$2.000 a comissão, peguei R$10.000. Na hora que eu olhei aqui, eu falei, tô rico. Tô rico, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, a partir dali, eu falo que eu virei corretor. E aí, eu trabalhei mais um período na Minha Casa Minha Vida, depois eu fui para uma imobiliária de terceiros. Trabalhei por um longo período, e aí em 2016 eu abri a Felt Negócios Imobiliários lá em Cajamar. E aí, nessa que eu abri lá, eu comecei, porque eu já estava na outra imobiliária, eu já tinha um histórico de vendas, eu tinha carteira e tal. E aí eu comecei minha imobiliária, cara. E aí foi tudo muito simples, eu tinha um escritório que eu falo que era a muralha da China, tinha cliente que nem subia a escada porque era muito degrau, e eu atendia muita gente idosa nessa época. Mas ali começou minha carreira como empreendedor. E aí no começo eu não tinha funcionário, não tinha nada. Era o cara que era eu presa, era desde o faxineiro até o advogado. Mas aí eu comecei. E aí eu ia nas casas, colocava placas, já tinha, na época, uma carteira de clientes bacana.
E comecei a vender, cara. Comecei a vender. Virei o top 3 lá do bairro. E aí eu comecei a vender muito, só que imóvel, eu vendia imóveis mais populares, imóveis, na verdade, de médio padrão. E aí você sabe, muitas vezes você vende imóveis de terceiro, você fica na garantia do proprietário, cobrir qualquer problema. E lá tinha muitos construtores. E aí, cara, na mesa todo mundo era o leão. Não, se acontecer qualquer coisa, e eu tô aqui, eu vou ajudar, eu vou arrumar a tua casa. E começou a ter muito problema de pós-venda e os caras não davam pós-venda. E começou a respingar em mim. Cheguei até a pagar a reforma do meu bolso, pra você ter ideia. E aí, nisso, em 2020, eu já tava meio, incomodado com isso, porque eu tava ganhando dinheiro, mas eu não tava tendo paz. Tipo, por mais que eu fizesse um bom trabalho como corretor, coisas de construção faziam com que eu tivesse problemas e que muitas vezes não eram meus. Parte da sua responsabilidade. E as pessoas não davam respaldo. Eu falei, cara, quer saber? Cheguei em todo mundo e falei, vou mudar de mercado, vou parar de vender as casas, que os caras não acreditaram. E aí foi quando eu decidi que eu ia vir pra Alphaville. Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, o que foi que fez você olhar para Alphaville? Qual foi... Você lembra o dia, o momento que você falou, cara, eu acho que ali é uma oportunidade, eu acho que é ali que eu vou me jogar? Ou foi Eu nunca fui estratégico. Eu comecei a ser estratégico e intencional de 4 anos pra cá, 3 anos pra cá. Porque, na verdade, Alphaville era o lugar mais perto de Cajamar. Eu não ia morar aqui. Foi só conveniência. Eu olhei no Maps e eu falei, qual que é um outro mercado que tem imóveis que são melhores de construção? Não era nem valor agregado. Tipo, eu não tava na mentalidade de, nossa, eu vou lá para ganhar mais dinheiro, para atender influenciadores. Cara, eu morei em Cajamar basicamente minha infância inteira, até o momento que eu vim para Alphaville. Nesse momento que eu morei lá, nesse período, se eu vim para Alphaville umas 10 vezes, foi muito. Então eu procurei no Maps, eu não sabia que existia esse mundo aqui. Eu procurei lá, o lugar que eu menos gasto gasolina. Tinha Jundiaí e Alphaville, só que Jundiaí era mais longe. Aí eu vi Alphaville, não pegava estrada, era só uma estradinha que cortava. Eu falei, cara, eu vou para Alphaville. E aí foi que eu caí aqui. Mas não foi que eu queria ser o Felt, eu queria ser corretor de alto padrão. Só que quando eu cheguei aqui, que eu fui no primeiro condomínio, eu me deparei com outro mercado. Falei, porra, que é isso? É um business diferente. E eu não peguei esses condomínios que hoje vocês veem, Tamboré 2, 3, eu fui nos mais afastados, que ainda são condomínios mais simples em relação a tamanho. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Explica um pouquinho como funciona aqui em Alphaville. Tipo, tem os condomínios Tamboré, 1, 2, 3, e tem uns outros também que são na verdade, o que acontece? Explica um pouquinho. Aqui, Alphaville, ele é composto por 12 Alphavilles residenciais, começa no 0 e vai até o 12. Você tem a grife Tamboré e você tem outras grifes, por exemplo, tem Itaiê, Buller Marx, Balville. E Alphaville em si, ele ficou muito famoso como Alphaville por conta dos Alphavilles. Mas aqui, o bairro Alphaville em si, ele está no município de Santana de Parnaíba e Barueri. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa às vezes fala assim, eu moro em Alphaville. Aí você pergunta, qual condomínio? Eu moro no Melville. Ou seja, ela mora no bairro Alphaville, mas no condomínio Melville. E aí, quando eu vim pra cá, eu fui para os condomínios mais afastados. Primeiro, porque foram os únicos que eu tive acesso. E segundo, eu não conhecia a região. Então, comecei a vir todo dia, fazer as primeiras captações, entrar nos primeiros condomínios. E aí eu fui galgando, cara. A pessoa que está começando, quer explorar um mercado novo, qual é a melhor forma de você iniciar essa jornada? Como que você começou? Batendo na porta, pedindo, perguntando? Se você pudesse dar uma dica para quem quer iniciar num novo mercado, numa nova jornada e trazendo o Felt lá de trás, mas com a visão de mercado que você tem hoje. Cara, eu vou te falar uma coisa. Teve uma coisa que eu também fui muito estratégico, mas eu fiz isso sem saber e deu certo, tá? E isso eu recomendo até hoje. O que acontece? Quando eu vim para Alphaville, eu percebi que é o seguinte, se eu viesse para cá, pegasse 1 ou 2 casas, eu ia ser o corretor de 1 ou 2 casas, eu não ia ser especialista. Qual que foi a minha estratégia? Fiz 40 captações, que eram concorrentes entre elas, ou seja, mesmo padrão de imóvel, mais ou menos o mesmo valor, em regiões parecidas. Então eu comecei no Buller Marx, Balville, na época o Gênesis, ele não era tão hypado quanto hoje. Buller Marx, Balville, Gênesis e Itaiê, que eram os condomínios de entrada aqui da época.
E eu comecei a fazer captações. Só que eu não fiz uma captação, já cheguei no Instagram e falei, sou corretor alto padrão. Fiz 40. Ou seja, para ter uma carteira. Porque eu sei que o cliente, se ele vier em uma casa, eu não tenho outra, acabou. Como é que eu vou dar sequência no atendimento? E aí, o que eu fiz primeiro? Eu montei uma carteira de imóveis. E imóveis que fossem concorrentes entre eles. Porque não adiantava também eu pegar um imóvel, por exemplo, de 2 milhões, outro de 15. O cara chega, quero um de 3. Pô, não tem. Eu tenho só de 15. O cara, não consigo pagar. Então, eu fiz isso. E hoje eu acho que ainda é uma estratégia muito boa. Eu vejo que tem muitos corretores também que às vezes ele vai em um bairro e ele vira especialista naquilo. É muito inteligente. Ou até mesmo em um condomínio. A gente tem alguns condomínios, por exemplo, no interior, pego Fazenda Boa Vista. E eu conheço cara lá que só trabalha em Boa Vista. E o cara vende muito. Por quê? Porque quando chega alguém pro Boa Vista, ele tem muitas vezes coisas que outros corretores que trabalham muitas coisas não tem. Então, assim, o conselho que eu dou pro corretor é, cara, se especializa, tem uma carteira boa de imóveis para você ter o que oferecer, seja especialista também e escolha um nicho. Por exemplo, se você vai trabalhar imóvel Minha Casa Minha Vida, cara, foca naquilo. Não vai colocar Minha Casa Minha Vida no teu Instagram e daqui a pouco uma casa de 5 milhões. O cara do Minha Casa Minha Vida não vai comprar com você, porque ele começa a te olhar com outros olhos, e o cara de 5 milhões, ele não vai confiar em colocar 5 milhões na mesa, ele vai falar, pô, o cara vende apartamento de 300 mil reais, como é que eu vou jogar 5 milhas? Então, assim, o que eu escolhi também nessa época? Eu escolhi me especializar. Tanto que assim que eu vim para a Alphaville, por mais que eu já tivesse um mercado muito consolidado em Cajamar, eu abri mão. Eu tive que fazer uma escolha, eu falei, cara, daqui para frente é corretor alto padrão. E eu coloquei uma meta de vender a primeira casa em até 1 ano. Porque também, às vezes, o corretor ele entra aqui, vou chegar em Alphaville, vou vender em 1 mês. Pode acontecer? Pode, mas se não acontecer, você vai se frustrar. E na época, quem que era o Felt? Ninguém. Então eu falei, cara, até 1 ano. E eu consegui vender em 3 meses. Então, assim, qual o valor da casa? 3 milhões. E essa casa, ela me levou para um outro patamar. Por quê? Porque essa casa era 3 milhões em um condomínio, onde a maioria das casas ao redor eram 1.800.000, 1.600.000. Ou seja, esse resultado fez com que o condomínio inteiro me ligasse. Pô, você vendeu a casa lá de 3 milhões, vende a minha. Então foi uma série de fatores que foram acontecendo e que fez eu crescer em um curto prazo. E na época também tinha uma coisa aqui em Alphaville, na verdade não tinha uma coisa que hoje é muito usual, ninguém fazia conteúdo. E desde 2017 eu venho fazendo conteúdo até na minha imobiliária anterior. Se você pegar meu Instagram, a primeira casa que eu postei é uma casa de R$1.200 para aluguel. Caraca. Pode pegar lá, a primeira publicação, se vocês depois quiserem colocar no vídeo, pode ir lá. Tem acho que uma publicação tipo, agora é o Instagram da Felt, tal. E logo em seguida, e essa publicação é de 2016, tá? Tá assim, aluga-se casa, 2 dormitórios, alguma coisa. Eu nunca paguei, porque ali você consegue realmente ver minha história. Então você consegue ver que, tipo, pô, eu comecei em 2016 no Instagram com imóveis que eu era o pega tudo, porque quando você também entra no mercado, naquela época não tinha esse negócio de se especializar. Eu vendia a casa de 300 mil, pegava a casa de 1.200, a fazer aluguelzinho de 600 reais, e foi muito bom para mim. Porque aí você também consegue ver que hoje a gente está numa realidade, mas você teve uma história também por trás disso. Entendeu? Nossa. Então, o que eu fiz para entrar aqui em Alphaville? Abri mão do mercado que eu já estava consolidado, tive uma escolha e foquei, cara. Virei corretor alto padrão aqui, comecei a fazer conteúdo no digital direto. Isso aí me ajudou muito. E graças a Deus, os resultados também me elevaram. Porque não adianta também o corretor ter imóvel, fazer vídeos fodas, só que não vender. Ele vai ser um cara de like, ele vai ser um influenciador, só que o dinheiro de verdade está no mercado imobiliário. Com certeza, tá na venda, né? Tá na venda. Irmão, me fala uma coisa, como é que você consegue se organizar com tanta coisa para fazer? Dono de imobiliário, influenciador, grava vídeo, vlog, casamento, academia, saúde. Como que funciona um pouco a sua rotina nesse conglomerado doido aí? E ainda tem mais a questão dos clientes, né? Que, putz, dá atenção para o cliente. Você trabalha com um público que é extremamente exigente. Tudo bem que você vai ganhando credibilidade no know-how, vai ficando mais fácil o relacionamento. Mas quando é um cliente novo, por exemplo, né, tem que dar aquela atenção. Então, como que você consegue se organizar, cara, dentro disso tudo? Na verdade, eu vou otimizando o tempo. Primeira coisa que eu faço na minha vida. Qual o grau de importância que eu tenho que dar para esse assunto?
Perfeito. Se, por exemplo, chega uma reunião, eu já falo, qual é a pauta? A gente tem 30 minutos. Claro que se for com cliente, não. Aí for cliente para vender, pô, você vai passar 3 dias em reunião no final sem ter o contato. Mas vamos supor, uma reunião de alinhamento. Ah, a gente vai alinhar para fazer um lançamento de uma casa. Cara, a gente tem 30 minutos. Qual que é a pauta? É isso, isso, isso. Esse é o primeiro ponto. Então, tipo assim, hoje eu dou atenção pro que deve ser feito. Segundo ponto, eu sou meio louco. Às vezes também eu não sou tão organizado, cara. Se eu falar pra você que eu, nossa, sou super organizado, eu tenho uma pauta, meu dia... Não. Agenda. Agenda. Eu programo Você usa agenda. agenda? Eu tenho agenda, mas é assim. Eu não programo minha agenda pra ficar full time, porque isso atrapalha, pra minha opinião como corretor. Porque às vezes você tá aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Sexta-feira eu nunca coloco uma agenda lotada. Geralmente eu deixo ela mais livre possível. Porque às vezes um cliente pode te chamar para almoçar, às vezes pode aparecer uma casa muito fera que você pode encaixar. Então tem coisas, por exemplo, eu não faço 10 compromissos pautados num dia. Por quê? Porque isso vai me atrapalhar. Com certeza. Muitas vezes Eu fico inflexível, eu fico engessado, aí eu vou pro compromisso com você. Pô, tem 1 hora para conversar com você. Às vezes esse assunto é muito interessante, às vezes é um novo negócio. E aí se eu marco muita coisa, eu fico preso. Aí eu falo, pô, legal, hein, tem que ir embora. Só que às vezes tá num timing certo de acontecer alguma coisa boa na minha vida. Ou até mesmo ajudar a vender alguma coisa para esse cliente. E o que eu faço hoje, por exemplo? Segunda, terça e quarta. Aí geralmente eu faço uma agenda de conteúdos. Segunda de manhã agenda de reunião, ver o que não deu certo na sexta, ou o que tem que fechar. E a partir de 1h da tarde, aí eu marco a agenda de casas. E aí é a gravação de YouTube. Às vezes eu faço 2, 3 casas no dia, às vezes faço uma, depende muito da minha energia e também da agenda dos proprietários. Terça e quarta também, porque eu tenho as imobiliárias no interior. Então, muitas vezes eu vou pro interior para fazer conteúdo pra galera. Você tá fora também? Tô fora também. Então, segunda, terça e quarta são os dias que, você vai me pegar uma produtora de vídeo. Sou cameraman aqui e tal, vambora, vamos produzir conteúdo. E aí, a partir de quinta, eu já vou deixando uma agenda mais flexível. Quantos imóveis você tem hoje no portfólio? Cara, você sabe que eu não sei? Muito Porque bom. todo dia entra coisa, E sai. quem operacionaliza isso? Aí eu tenho uma equipe. Aí eu tenho um back-office e aí eu setorizei também. Por exemplo, corretor. Qual que é o trabalho do corretor? Captar e vender e atender cliente. O corretor não vai ficar cadastrando imóvel. Eu tenho secretárias que fazem os cadastros de imóveis e deixam lá no nosso portfólio para serem utilizados. Então, por exemplo, os vídeos. Já tem um pessoal que já sobe no canal. Mas no Instagram sou tudo eu. Tudo você? Tudo eu. Agora que eu tô pegando uma Terceirizado. assistente para responder os directs. E eu tô vendo se ela vai mesmo vir pro mercado ou não vai, porque tá meio em cima do muro. Mas aí vai me ajudar. Tá me ajudando já. Mas até. Até quanto? Ontem? Até mais ou menos semana passada era tudo eu. Tipo, respondendo direct. Por isso que eu demoro para responder às vezes. E também o que eu faço para otimizar? Cara, qual que é o negócio? O que eu sou? Corretor de imóveis empresário, certo? Eu vou como prioridade o que vai ter maior liquidez possível na minha vida. Ou seja, prioridade de manhã. Pô, eu vou ver lá, tem os grupos dos negócios. Pergunta, tá, pá, vejo feedback. Eu não vou ficar, tipo, tomando meu tempo com uma coisa que não vai me trazer dinheiro rápido. Não que eu só pense em dinheiro rápido. Não, mas é o business, né? Mas eu tô aqui como, além de um influenciador, tô meio como um estrategista e um gestor. Então eu não posso deixar o negócio solto. E eu também não posso pegar aquele cara no começo da jornada. Não, tanto que os corretores que trabalham comigo sabem. Cara, tá aqui o cliente desenrola. Pô, chegou na proposta? Vambora, aí eu entro. Legal. Então qual que é o papel do Felt como um empresário? Proposta, criação de conteúdo. Perfeito. E atendimentos pontuais. Isso é... Por que também que eu falo que o atendimento... E tem uma coisa que eu falo que meus corretores sabem. Por que eu vendo? Você acha que é certo o dono da imobiliária vender? Ah, cara, acredito que sim. Na verdade, eu acho que o dono da imobiliária, a imobiliária é dele e ele tem que tocar o negócio dele da forma com que ele acredita que vai ter mais sucesso. Certo, então... porque tem muito cara do marketing e tal, fala, não pode vender. Não, aqui eu vendo, eles sabem que eu vendo. E por quê? Primeiro porque eu não disputo com o corretor. Os corretores têm leads para atender. E segundo, cara, eu falo com o meu corretor, eu não posso
também ser uma máquina só de fazer lead, vou em evento, pago isso, pago aquilo, Investe muita grana. invisto, faço network, porque você acha que não, mas você ir numa festa, você ir em um evento, você tá trabalhando, meu irmão. Com certeza. Você não tá no operacional, mas você tá ali, tá fazendo negócio, você socializa, você oferece, você oferta. Eu falo, eu não posso fazer todo esse trabalho e falar assim, vai lá, mostra a casa, mostra o imóvel, vende. Então, é uma tese que eu uso, que o cliente quer do meu network, eu vou vender. Porque o corretor, ele tem que fazer. E se eu ficar só eu fazendo, fica uma coisa que, tipo assim, pô, legal. Os caras vão me dar lucro também, mas eles também tem que fazer. Mas eu enxergo também, sabe, que, Felt, o lado da escola, sabe? O exemplo. O cara tá do seu lado. Porra, hoje a maior referência no mercado imobiliário tá aí, né? Levando o mercado imobiliário, porque mais do que só ser influenciador, empresário, eu acho que você está levando o nome do mercado imobiliário para o patamar que ele merece estar. Assim como a gente estava comentando aqui nos bastidores, o corretor de imóveis, a profissão ainda é taxada como pessoas, né, picaretas, vamos dizer assim. Então, eu acho que a pessoa está do seu lado, ela ainda tem a oportunidade de estar aprendendo ali na prática como que faz, Sim. crescer, oportunidade de se conectar com pessoas que você levou muito tempo para se conectar. E aproveitando esse gancho, eu quero te perguntar dessa questão da virada pro influenciador, dessa questão, né? O que foi que te trouxe? Claro que a sua produção de conteúdo te ajudou muito, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada. Quando que foi esse gap? Você mudou o jogo e aí começou a se conectar com a galera do digital, né? Você tem muito relacionamento com o Thiago, a venda da casa do Thiago para o cara que falava que não tinha que comprar imóvel é icônico, é histórico, né? Com o Neymar de um lado também. Então eu queria que você contasse quando foi que do nada aconteceu essa virada de chave. Cara, eu venho fazendo produção de conteúdo desde 2016, na verdade desde 2016, fazendo tipo, é que eu era muito ruim, tá? Tipo assim, eu era aquele cara que pra postar um bumerangue, eu tinha que, tipo, passar 6 meses. Eu ia postar. Mas assim, fazendo vídeo, frequentemente, desde 2017. E eu já fazia no outro mercado que eu atuava. Então, se você pegar, tem até uma publicação minha, até coloco nas minhas palestras, meu primeiro vídeo e, tipo, o último. E eu sempre gostei, porque como eu era músico, eu sempre pirei muito em música, tipo, videoclipe, essas coisas. Eu falava, cara, pô, tem que usar isso na minha vida. Só que eu tinha vergonha. Então, os primeiros vídeos eram orientações. Pô, você sabia que você pode usar FGTS e tal? Basicão, e aí foi uma construção. Foi uma construção. Eu fui pegando costume, cara. Fui pegando costume. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, tem uma coisa que é muito louca. Você tem duas formas, se você não vem de família rica, você tem duas formas Você tem uma forma, na verdade, de fazer sucesso, de você conseguir fazer alguma coisa. Quebrando paradigma. E eu cheguei aqui no mercado, eu entrava nos sites das imobiliárias e investia em foto, vídeo, tipo, mostrar um imóvel como ele deve ser mostrado. Eu olhava para aquelas casas e falava, meu irmão, não é possível, velho. O que dá para fazer? Eu já imaginava, tipo assim, um negócio hollywoodiano. Eu falava, nossa, isso aqui dá para fazer. Só que eu não tinha grana também, eu fazia tudo com o meu celular. E aí eu peguei e eu vi que ninguém investia. Tipo, eu entrava no site, às vezes tinha lá a foto da piscina e tinha um cachorro na piscina. Eu falava, mano, não é possível que esses caras fazem isso. E aí não foi nenhuma virada. Eu falei, cara, eu vou investir em mídia digital, que eu já faço. E aí eu comecei a fazer. Aí comecei a ganhar seguidores, começou a galera me seguir, comecei a ficar conhecido aqui como o menino dos vídeos, os proprietários começaram a me ligar, pô, vem gravar minha casa, pô, eu vi que você gravou e tal. E aí eu lembro que o meu primeiro cliente, assim, influente, foi o Danilo Fernandes, que era goleiro do Corinthians. Hoje ele tá no Bahia. O Danilo, pô, gente boa pra caramba. E eu sempre fui muito fissurado em futebol. Então, a hora que ele chegou, eu falei, caraca, Zé. Te chamou, assim, me chamou, pô, eu queria comprar uma casa em Alphaville e tal. No final, ele até comprou um terreno na época. Mas foi aí. Aí foi meu primeiro cliente. E, cara, depois disso eu não parei. E fui fazendo. Então começou com os jogadores de futebol. Começou com o Danilo. Só que depois eu fui vendendo para outras pessoas famosas. E aí teve a Dani Martins, que é a maior investigadora do Brasil. E aí teve uma série de pessoas que foram entrando. E aí o que acontece? Como eu cheguei aqui e ninguém fazia, todo mundo que era do digital procurava imóvel aonde? No Instagram. E aí começou a chegar para mim. E aí eu comecei a fazer venda, comecei a ganhar indicação, comecei a postar com esses caras e meu nome foi crescendo.
Então, as pessoas até falam, como que foi sua virada de chave? Como que foi a estratégia? Não teve. Eu nunca fui o cara mais estratégico do mundo. Nossa, eu vou pensar que eu vou plantar uma árvore aqui para ela crescer 100. Não, eu sempre fui o cara, velho, Consistente. consistente. Eu falo que eu não sou o melhor corretor do mercado, nunca vou ser, longe disso. Mas eu acho que eu sou um dos mais incansáveis e mais constantes que existe no mercado imobiliário brasileiro. E eu sempre fui um cara fazedor. Se eu falo assim, por exemplo, o vlog mesmo que hoje, pô, a gente tá fazendo, tá até pegando tração e tá rodando. Eu pensei assim um dia, vou fazer um vlog, preciso fazer. No outro dia eu já postei no meu stories, preciso de videomaker. Ele já me chamou, eu falei, vamos começar amanhã. E aí começa. E aí eu vou vendo, e eu não paro. Eu acho que o grande segredo é não parar. Então, pô, comecei a fazer todos os dias, você me vê no Instagram. Todos os dias eu oferto alguma coisa. Se eu não oferto, eu falo de alguma coisa. Então eu fui um cara muito consistente, isso fez com que meus conteúdos chegassem na galera. E aí, por exemplo, a gente depois criou o canal do YouTube mesmo, que é o canal que é maior, que a gente faz Sim, os tours das casas. mansões. E também foi algo que eu fiz, não teve estratégia, cresceu absurdamente, só que eu não parei. Então acho que não teve virada, mas teve um negócio de, pô, comecei e vou até o final. E se você vê, tipo, os grandes players, todos começam e não param. E às vezes tem um cara que ele tá hypado, o cara é fera, só que ele para. E às vezes esse cara é esquecido. E ele muitas vezes é muito melhor que eu. Só que ele não é consistente. Então acho que não teve virada de chave, mas eu acho que o grande segredo foi isso. Começo e não paro. E hoje, né, você que tá aí, né, no hype do mercado e tudo mais, você considera que o mercado já tá, puta meu, você furou a bolha, tem já, né, uma galera que tá, ou você considera que, a verdade, a pergunta correta é, você considera que ainda tem muito espaço e oportunidade no mercado para quem tá começando hoje, por exemplo? Tem. Cara, sabe qual que é a maior dificuldade do Felt crescer? Da Felt crescer? Mão de obra. Vai contratar um corretor, velho, a maioria não trabalha bem. A maioria, e eu não tô culpando o corretor, tá? Porque a barreira de entrada também para a profissão é muito baixa. Só que tem muito espaço. Muito espaço, tá? Tipo assim, você pegar hoje, eu tô falando por mim, tá? Isso que eu não tô analisando o mercado todo. Hoje eu não consigo ter uma escala porque eu não tenho mão de obra qualificada. Então assim, cara, o cara que chegar, trabalhar bem, trabalhar certo, não parar. E outra coisa, não precisa ser o cara mirabolante não, tá? Fazer o básico. Arroz com feijão bem Arroz com feijão. O Felt mesmo, você acha que ele é um cara que ele faz mirabolância? Não, cara, é arroz com feijão, bem feito. É você fazer um bom atendimento, é você não ser picareta. Maravilhoso. É você se colocar no lugar do cliente, é você não pensar só na comissão. Uma vez teve uma história muito engraçada, eu fui vender uma casa para um jogador, e aqui a gente tem alguns condomínios que tem cheiro do Rio Tietê. E esse cara, ele amou a casa. Chegou e falou, cara, nossa, essa casa é perfeita e tal, e a casa era perfeita. Só que era uma casa de 8 milhões, num condomínio que a mais cara antes dela era 5. E aí ele chegou pra mim no final da visita. Falei, tipo, amei, cara. Nossa, é essa casa. Você compraria? Eu falei, não. Aí ele, mas por quê? Casa? Eu falei, não, a casa é excelente, meu irmão. Mas daqui 3, 4 anos você vai pedir pra eu vender, eu vou vender pelo mesmo valor. Você não vai ganhar dinheiro. Se você quiser comprar, você vai comprar. Você vai curtir. O que você quer, né? Mas eu tô te falando a minha opinião. Cara, esse cara foi pra casa assim, tipo, desolado. Eu falei, nossa, perdi a venda. Esse cara não vai mais falar comigo. Aí o que aconteceu? Esse cara falou comigo, comprou uma casa mais cara em outro condomínio. Depois vendi pro cunhado dele em Minas Gerais. E ainda vendemos pro pai dele. Caramba. Ou seja, eu só fui sincero. Eu não falei algo que eu tava pensando. E outra, uma comissão de 8 milhões, pô, é uma baita comissão. Só que se eu tivesse feito isso hoje, ele me falasse quanto vende, eu chegasse a 8 milhões, esse cara ia fazer negócio comigo? Nunca mais. Nunca mais. Então, assim, o que eu falo é que o corretor, ele, muitas vezes, ele pensa, porra, eu vou comprar uma Porsche, nossa, eu vou fazer isso. Cara, faz o básico. Tem teu cliente, dá atenção. Às vezes o lead entra e você não responde na hora. Você já tá pensando em Porsche, já tá pensando em barco, já tá pensando em atender ele de helicóptero, mas você não atende ele nem no WhatsApp. Então, assim, cara,
tem muita coisa que acontece que eu falo, pô, o mercado, ele é gigante. O Brasil é gigante. Eu palestrei muito esse ano, assim, por outras cidades do Brasil. E é engraçado, engraçado, assim, não é engraçado. É animal o quanto o Brasil é rico no mercado imobiliário, tá? É muito grande, né, cara? E outra coisa, você vai para lugares e você fala, meu amigo, aqui eu moraria. E assim, cidades que você tem um custo de vida muito menor, você tem uma qualidade de vida absurda, você tem segurança. Então, assim, cara, se o corretor trabalhar certo, tem mercado no Brasil inteiro, velho. É claro, o cara vai falar assim, pô, trabalho numa cidade que tem 10 mil habitantes. Cara, sai dessa cidade. Você não vai prosperar ali. Por quê? Todo mundo se conhece. E pro cara falar assim, não precisa do corretor, é um dois. Então, assim, é óbvio, tem algumas exceções que o cara, ele realmente é uma cidade que ele não tem crescimento. Mas nas grandes cidades, vamos falar no geral, tem muito espaço. E eu vejo também, tá? Eu palestrei para muitas construtoras. E qual que é a dor da construtora hoje? Ter corretor que vende o imóvel dele. Então tem muito espaço, meu irmão. Muito, né? Muito. Muito. Ô, Felt, falando um pouquinho sobre mentalidade. A gente sabe que, né, comissão, 6%, e você trabalha com imóveis de alto ticket, saiu lá do Minha Casa Minha Vida. Como que foi essa virada na sua cabeça com relação à grana? Primeira vez que, sei lá, caiu 1 milhão na conta de uma vez, primeira vez que o jogo mudou e você... Como que você... Porque, cara, de verdade, eu vejo que lidar com dinheiro é difícil. As pessoas... Porque nós que viemos de famílias mais simples, ninguém ensinou a gente o valor do dinheiro, ninguém falou pra gente, na verdade nunca teve acesso. E eu fui aprendendo com o passar do tempo, dei muita cabeçada, joguei muito dinheiro pelo ralo, principalmente no mercado imobiliário, a gente sabe que acontece tudo isso, mas eu queria ouvir a sua experiência. Cara, minha experiência é o seguinte, eu já ganhei muito dinheiro na vida, mas gastei o dobro. Cara, o cara que era humilde, começou a ganhar dinheiro, não tem jeito, ele tem né? que ser muito, ele tem que ter uma esposa boa do lado, pra chegar aí, tipo assim, meu... Segura a onda. Segura a onda. Ou, pô, não tem, meu irmão? Ele tem que ser muito centrado, muito... Eu falo que tem que ser muito muquirana. Porque no outro mercado que eu já atuava, eu já ganhava bem. Mas eu gastei bem. Tipo, cara, vou te falar, se eu fosse consciente, hoje eu tava rico de verdade. Só que já tava... Só que... Te dar um exemplo. Em 2023... Cara, já era o Felt, vendia muito aqui, já tava ganhando dinheiro, só gastava muito. Chegou em 2023, foi 2023 ou começo de 2024. Eu tava numa situação que, pô, eu não tinha dívida, mas eu não tinha fluxo de caixa. E já tinha vendido umas porradonas de casa aqui. Caraca. E até foi no começo que eu conheci minha esposa. E ainda chamei ela pra morar junto. E antes disso eu ainda falei, vamos pra Miami, eu pago tudo. Chegou janeiro, eu olhei e falei, fodeu, velho. Não tem dinheiro. E sendo Felt, tá? Sendo Felt já tava no hype. Já tava no hype, todo mundo me conhecia e tal. E ali pra mim foi a grande virada do jogo. E aí, cara, puta, eu lembro até hoje, cheguei nela e falei assim, ó. Não tenho dinheiro, você veio morar aqui comigo. Muito bom. E ela sempre foi muito segura com o dinheiro. Tipo, até hoje. Teve um dia que, nossa, eu falo, cara, tem que parar também de ser assim. E ela é muito segura com o dinheiro e é bom, porque, tipo, se fosse por mim, a gente já tava andando de jato, tava... E aí eu cheguei nela e falei assim, ó, não tem mais dinheiro. A gente tinha acabado de se conhecer. Porque ela foi morar comigo com 1 mês e meio. Igual eu e minha esposa também, foi muito rápido, 1 mês. Eu acho que o segredo é 1 mês e meio, tá? Todo casal que fala 1 mês e meio, o cara tá casado há não sei quantos anos. É isso. Aí eu cheguei nela e falei, ó, seguinte, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma venda pra sair assim, assado, mas tá complicada, pode ser que não dê certo e tal. Preciso de 10 mil reais, só que eu não quero que você me empreste, eu quero que você me dê. Só que você vai ter a melhor vida que você já teve na tua vida, só que eu quero que você me ajude. Porque eu já percebi que ela era segura de grana e ela chegou assim, tipo... tipo assim, eu já ganhava muito bem. Eu não tinha dinheiro. E não que ela não ganhasse bem, mas guardadas as proporções, ela tinha dinheiro guardado muito assim. mais do que você. Aí eu peguei e falei, então você me dá. Eu nunca vou te devolver, mas você vai viver a melhor vida da tua vida.
Ela falou, tá bom, mas a gente vai sentar, vai organizar as contas e tal. Cara, de lá pra cá, aí, putz, rompeu. Rompeu, aí mudou o jogo, porque eu comecei a entender o quê? O mercado imobiliário, pra você ganhar dinheiro, você tem que ter caixa. E ali, pô, a gente comprou apartamento, construiu casas, e outra coisa, eu já construía, tá? Mas eu era o cara que não tinha controle. Eu trabalhava pelo mês. Então, se eu ganhei 200, gastava 200. Se eu ganhei 100, vou gastar 100. Se eu ganhei 30, vou gastar 30. Então, eu vivia meio, tipo assim. Dali não, dali pra frente, coloquei um salário. Eu poderia fazer 10 milhões de comissão no mês. Salário era um salário. Se vira, meu irmão. Não, mas se vira. E aí comecei a organizar minha vida. Né, cara? Consegui organizar minha vida financeira. A gente fez uma série de investimentos. Construí um patrimônio que eu falo que, sei lá, em 4 anos, 3 anos que a gente tá junto, construí muito mais que a minha vida inteira. Tipo, foi muito disruptivo. Muito então, bom. Assim, a questão da mentalidade com grana, velho, eu falo que o corretor, ele tem que ser centrado e você, para vir pro alto padrão, você tem que ter uma gestão financeira eficiente. Eu não tô falando que você tem que ter 10 milhões na conta, mas seu custo de vida é 5 mil reais por mês, cara, tenha pelo menos 120 mil reais na conta. Tenha pelo menos aí, cara, um momento pra você viver tranquilo. Por quê? E só trabalhando. Porque quando eu tive dinheiro em caixa, eu era o cara que não tirava comissão. Não, mas não sei o quê. Não, tá tudo certo. A negociação começa a ficar outra. Você não precisa ficar flexível. Você é o cara que meu, não, tá tudo certo. Não tem problema, a gente procura outro cliente do teu imóvel. E aí você começa a jogar a responsa pros outros. E você tá no mercado imobiliário, sabe como é que é. O cara tá no desespero, começa a abrir as pernas. E aí, às vezes, uma comissão de 50 vira 20, vira 25, vira 15, vira 10. E o cara começa aquela roleta russa. Então, assim, foi muito importante a questão financeira, porque eu acho que depois da questão financeira, eu fui um cara que... Cara, eu prosperei absurdo. Qual foi a maior loucura que você já fez com dinheiro? A maior loucura que eu já fiz com dinheiro... Torrar, assim, puta, não. E depois você fala assim, nossa, que cagada. Ah, velho... Eu, tipo, não que se arrependa, mas... Ah, viajei bastante, tipo... Eu viajava bem, tipo, beleza, vendi, vamos viajar. Viajava bem e eu também sempre trocava de carro, velho. Sempre. Era o cara que, pô, deu uma graninha a mais, pô, vou trocar de carro. Carro. Então, carro pra mim, eu acho que não foi uma loucura, mas foi uma série de erros que eu fiz. Tipo, não quitava nenhum. Financiava. Já pega o saldo, financia, não, cabe na parcela e vai. E aí... É um dinheiro queimado, né? É um dinheiro queimado, velho. Então, eu acho que foi isso. Não foi loucura, mas foi cagada. Irmão, caminhando aqui pro final, até pra não tomar muito seu tempo, porque eu sei que sua agenda é extremamente corrida, eu queria que você desse uma dica, assim, ou alguma ideia, alguma coisa que a galera que está assistindo do outro lado, principalmente, né, o pessoal que está querendo abrir imobiliária, a galera que quer empreender, que eu vejo que o mercado ele está mudando, tem muita gente abrindo imobiliária, mas eu também vejo que as pessoas não viram a chave para se tornarem empresários. O cara vira corretor PJ, fica ali naquela, sabe, só para ganhar uma comissão maior, tem medo de arriscar, tem medo de crescer, tem medo de investir. Você hoje fatura milhões com a sua empresa, tem um escritório extremamente legal, um lugar bacana, tem seu sócio, né? Também tem a sociedade com sua esposa do escritório dela lá, do consultório, perdão. Mas o que você pode dizer para essa galera, assim, para se jogar, para fazer a coisa acontecer? Quais são os gaps que você pode falar, vai para cima assim que o negócio acontece de verdade? Cara, o que eu falo pra galera é o seguinte, primeira coisa, você tem que ter um porquê se abrir imobiliária. Top. Se eu sou corretor, eu tenho um cliente só pra mim, não tenho demanda, não gera uma demanda absurda, primeiro ponto, por que eu vou abrir imobiliária? Esse é o primeiro ponto. Só para ter um escritório? Abre um escritório, você faz sua boutique e acabou. Segundo ponto, tenho demanda. Fechou. Cara, você tem que pegar corretores bem qualificados, independente do nicho, tá? Porque o investimento que você faz recai sobre esses corretores. Perfeito.
Se esses corretores forem corretores que não convertem, você vai rasgar dinheiro e passar raiva. Exatamente. E aí o mercado está acostumado com... Ah, o corretor é autônomo, não tem custo, né? O custo desse cara sentado na cadeira da sua imobiliária é absurdo. muito maior do que um CLT. Exatamente. Então, assim, segundo ponto, você precisa ter corretores, você precisa gerar demanda para esses corretores, ter corretores bons, acho que é primordial, que também é o que eu te falei. O investimento que você faz, você cai direto nesses corretores, se eles não converterem, você vai rasgar dinheiro. Ter uma gestão efetiva, que eu acho que é a parte mais difícil, porque o corretor eu falo que é um cara, não adianta ser igual ao CLT. Você vai trabalhar porque você vai receber salário. Não, você tem que fazer esse cara trabalhar por um motivo que você tem que descobrir qual que é. Esse é o ponto. E, cara, o terceiro, se você quiser ter uma imobiliária de verdade, um negócio que você vai ganhar dinheiro, você não pode ter medo de investir. Vejo o cara que ele, eu quero ter uma imobiliária, mas, pô, não vou gastar tanto com anúncio. Porra, não faz, velho. Ousadia, né? Você tem que ser ousado. E você tem que aguentar o rojão. Porque, assim, tudo que acontece, você é corresponsável. Então, você tem que estar ali e você tem que também ter a percepção que as pessoas que trabalham com você, essas pessoas são seus maiores ativos, você tem que cuidar delas e você nunca pode iludir essa pessoa e falar, vem trabalhar comigo, você vai ficar milionário. Se você não trabalha de verdade. Eu tô vendo um monte de imobiliária que o cara fala, vem pra mim, você vai ganhar não sei quantos milhões. Aí você vê que o cara não investe. Ele só quer que a galera trabalhe pra ele e coloque o modo na base. Quer inflar o time, mas não dá retorno. Então, assim, cara, eu acho que essas são coisas básicas que muitos não fazem. E eu acho que a questão de você não fazer não é nem um negócio de prejuízo, é uma falta de respeito com as pessoas que trabalham com você. Sensacional. Aqui, se eu quiser colocar 400 corretores para trabalhar hoje, eu abrir um Stories. Só que eu não coloco, eu tenho 6. Porque são 6 corretores que eu consigo gerar demanda. São 6 corretores que eu quero que transformem a vida. Não adianta colocar 15, 20. Perfeito. Então, pelo menos na minha visão, tá? Eu respeito as imobiliárias porque às vezes também a imobiliária trabalha com lançamento, você tem que ter um volume. Mas na questão de mercado imobiliário de alto padrão, o que eu vejo é isso. Os maiores cases que eu conheço não são imobiliárias infladas. São imobiliárias que trabalham sério, que têm corretores qualificados e que faz com que esses corretores ganhem grana também. Prosperem, né? Porque se o cara não prosperar, meu irmão, não tem jeito. Você pode trabalhar com o Felt, pode trabalhar com a MyBroker, pode trabalhar com a Remax, pode trabalhar com qualquer imobiliária. O cara, ele tem filho, ele tem vida, ele tem transporte, ele tem gasolina, ele tem que dar uma boa educação. Então, isso eu acho que é primordial. E não só com os corretores, tá? Mas com a galera que trabalha junto. Back-office, todos os departamentos. Né? Todos os departamentos. Então, essa é a visão que eu tenho de imobiliária e é uma visão que eu levo para o meu negócio. Perfeito. Você nunca vai ver a imobiliária do Felt inflada. Nossa, chegou a tropa do Felt. Só se for um dia, sei lá, trabalhar com lançamento, tiver uma demanda. Se eu tiver demanda. Perfeito. Minha conta é demanda para suprir. Porque se você não tem também, cara, não tem coisa pior do que, por exemplo, você ter gente no escritório que não tem demanda. Esse cara ele fica tão improdutivo que ele fica tóxico. Não faz nada, reclama, aí você pega o cara que tá voando, começa a ser contaminado, fudeu. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu sou o cara o quê, velho? Trabalha comigo a um número X de pessoas e esse número X tem que ter demanda. Irmão, eu falei que eu ia finalizar, mas tem uma questão que eu queria te perguntar que eu achei fantástico, que é sobre esses lançamentos que você vem fazendo das casas. Como surgiu essa ideia e como que funciona esse processo? Tipo, você pega a casa, puta, entrou pra você tem exclusividade? Tem exclusividade. Cara, o que aconteceu muito aqui na região, assim, em vários imóveis que eu gravei. Eu ia lá, o cara que tinha maior audiência e tal, hypava o imóvel, chegava outro corretor e vendia. Eu falei, porra, velho, tô sendo
expositor de imóvel e, pô, o imóvel tá esquecido. Às vezes tinha aquele imóvel que tava, sei lá, 2 anos no mercado. Aí ninguém lembrava. Eu ia lá, postava, aí daqui uma semana vendia. Eu falava, velho, vou parar com isso. Aí foi quando eu tive a ideia de falar, cara, vou pegar a gestão. Qual que é o lance da gestão? Eu vou ter meu trabalho, vou brifar a casa, fazer os lançamentos, fazer um baita branding, estudar quem que é o público, quem que não é, investir grana em tráfego e fazer um mega lançamento. Eu pego a exclusividade dessa casa, na verdade eu pego a gestão, e dessa gestão eu repasso para o mercado 4% e fico com 2%. Legal. E aí o que faz nessa gestão? Eu tenho uma equipe de back-office também que me ajuda. Então eu vou lá, faço toda a parte de divulgação e tal, e fica uma concierge para esse imóvel, que aí acompanha, passa a lista, repassa as informações para os corretores, quando vende uma casa, dá baixa, enfim, tem a comunicação com o nosso ecossistema, porque também para montar isso eu montei um ecossistema de corretores regionais e nacionais. Então para o proprietário, o que é legal? A casa dele ele não fica só em Alphaville. Hoje eu tenho contato com todos os players do Brasil. Então eu tenho nomes certos que também divulgarão esses imóveis. Ou seja, o que isso teve? Mais velocidade na venda do imóvel, teve um material de divulgação melhor, porque todo o meu material, no meu padrão, eu repasso para o mercado inteiro, e a gente tem um trabalho onde é tudo com o mesmo padrão. Então, naquele negócio, pô, o cara pede 11.900, outro pede 11.500, outro... Não. E a gente direciona isso daí. E aí, nos open houses, cada open house a gente faz um branding, um briefing diferente para cada casa. Às vezes a gente leva uma Ferrari, às vezes a gente leva um outro carro, às vezes não leva carro, às vezes, por exemplo, tem imóveis que eles são de corretores para um nicho de corretor específico, tem outros que são para outros, e aí a gente faz um lançamento que melhor se adeque para a gente conseguir vender esse imóvel rápido. E assim, tem dado super certo, e o que é legal também, a gente não deixa o proprietário engessado. Vamos supor que um tio dele queira comprar a casa. Ele não vai me pagar 6%, ele vai me pagar 2%. Eu tô vendendo a gestão para ele. E já foi executado, né? Trabalho, recurso, colocou dinheiro, tudo. Entendeu? Então isso daí acaba sendo justo porque o mercado ganha, a gente não tem... Claro, tem uns outros corretores que são mais resistentes e querem boicotar, mas a grande maioria não. E a gente tem a questão também de não engessar o proprietário. Então, esse foi um ecossistema que a gente montou para quê? Para que não ficasse só gravando o vídeo e daqui a pouco a casa era vendida e, pô, vi no vídeo do Felt e mandei pro corretor. Beleza, viu, mas eu tenho a minha parte. Sim, perfeito. E o que você enxerga aqui para a Felt para os próximos 5, 10 anos? Cara, eu quero que a Felt se torne a maior marca do mercado imobiliário em alto padrão. Seja a maior marca, quando falar de casas de alto padrão, já vem a Felt na cabeça, então... Esse é meu principal legado. E... Não tá tão longe assim, então. Cara... Tá indo muito bem. Cara, mas eu acho que a gente tem muito para crescer. Tem um caminho, eu sou um cara que eu acho que apesar da gente ter feito e estar fazendo um bom trabalho, eu acho que tem muito para crescer, tá só no começo. E eu acho que também a ambiência de muitas vezes você atender clientes importantes, eu não estou falando clientes importantes só na questão de hype ou de ser conhecido. Mas você atende muito empresário, você começa a ter outra visão de negócio. Tem muita gente no offline, né? Muita. E aí você começa a enxergar que, cara, pô, você é o Felt do mercado imobiliário, todo mundo te conhece, você tem resultados exponenciais. Aí você anda com uma galera que você é desse tamanho. Aí você fala, pô, tem que melhorar. Tem que melhorar, pô, tem que crescer. Caraca, olha o que dá pra fazer aqui, olha o que dá pra fazer aqui. Então, assim, eu falo que o fator de conviver com esses caras me ajuda muito a não estar na zona de conforto e sempre eu falo, porra, velho, eu até brinco, tem um grupo de empresários que eu participo, que primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, eu sou muito pobre. Eu cheguei assim e tal, e a galera já me conhecia e tal, e nossa, o Felt. Só que os caras começaram a falar de números e falar dos exemplos do que aconteceu nas empresas, e ecossistema, e visão de negócio, e várias coisas que eu não implementava, eu comecei a implementar aqui. E quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, nossa, velho, a gente tem que trabalhar. Ai, caramba. Cara, aí tipo assim, é louco, velho. E assim, chega uma hora que é óbvio, não estou falando que eu sou rico, mas da onde eu vim até onde eu tô, melhorei, porra, absurdo de vida.
Mas você vê que chega uma hora que não é só pelo dinheiro. Tem várias outras coisas que também te dão prazer no trabalho, além da questão dinheiro. Então, isso é muito legal e, é claro, todo mundo quer crescer, todo mundo quer coisa boa, quer viajar bem, quer andar de primeira classe. Só que chega uma hora que você trabalha também por outras coisas. Muda Então, o jogo. isso é muito legal, cara. Uma combinação de você ganhar grana, mas ao mesmo tempo tem outros componentes que falam, porra, que legal, cara. Sensacional. Pô, irmão, obrigado, cara. De verdade. Que isso, obrigado a você. E, absurda. pô, esse podcast foi bem, velho. Eu falo que podcast o cara tem que fazer perguntas inteligentes. E esse podcast aí eu acho que vai ser bom. Muito bom. Não, eu que agradeço. Queria que você deixasse um recado final pra galera, pra nossa audiência, e que ainda é pequena, mas eu também almejo que será um dos maiores canais de negócios. Cara, vou te falar uma coisa. Todo o canal que você viu gigantesco, ele começou com 0 inscritos. Então você vai pegar aí, o Primocast, que até a gente, sei lá, tem acho que 1.600.000 inscritos. Ele começou do 0. Thiago Nigro começou do 0. Cariani começou do 0. Então é questão de trabalhar e ter consistência. E até para quem nos assiste também, o maior conselho que eu dou para você, comece, faça e não pare. Parece óbvio, mas 95% das pessoas não fazem. Então, não faça parte desses 95%, faça parte dos 5%. Que você colocar na tua cabeça, começa, faça e não pare. É isso aí, você tá maluco. Que aula! Lucas Felt, senhoras e senhores, meu irmão, que honra estar aqui, cara. Você me deu uma ideia, eu gostei do cenário, hein? A gente tava só gravando os criativos pro Instagram, acho que vamos fazer um Feltcast. Aí me convida também. Fechou. Aqui. Fechou? Obrigado, Valeu, irmão. tamo junto, viu? Tamo junto. É isso? Não, peraí, deixa eu refinalizar, falar para seguir o canal, então, esqueci. Pode falar? Se você gostou desse episódio, que é o nosso 7º episódio, estamos apenas começando, mas seremos gigantes. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, manda para todos os seus amigos e não deixa de seguir também o Lucas Felt lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana. Segue o Lucas Felt no YouTube. Qual que é o canal do YouTube lá? Felt Negócios Imobiliários, todas as redes sociais. É isso aí, Felt Negócios Imobiliários, segue a gente lá. E Felt Vlogs, se você quiser ver minha rotina todos os dias. Eu sou super fã do cara, então sou suspeito a falar, eu vejo a rotina. Vou vir aqui treinar com ele. Quero ver, hein? Vou vir Próximo treinar. desafio, ó, a gente vai começar na Ironberg, 5h30, hein? Fechou. Vamos começar na Ironberg 5h30. Vai ter o parte 2, então. Depende de você. Então fechou. Só vai ter parte 2 se vocês chegarem às 5h30. Não, já tá marcado já. Os caras vão dormir lá em casa, lá da equipe, mas a gente dá um jeito. Tamo junto, galera. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Que dia maravilhoso. Finalizamos agora aqui com o Lucas Felt em Alphaville. Cara, foi como ele disse, se a gente tivesse combinado não tinha dado tão certo. Tivemos a oportunidade de conhecer e encontrar com o seu Elias. Conhecemos umas mansões maravilhosas, a famosa casa de 120 milhões de reais. Gente, nunca tinha visto um negócio tão lindo na minha vida. A outra casa de 40 milhões, enfim. Mas quando voltamos para o escritório para a gente poder almoçar, eu tive a oportunidade de conhecer para mim uma das maiores referências, que é o Thiago Nigro. Estava lá parado, esperando o seu carro tranquilamente, e o Felt parou para cumprimentar ele. Eu aproveitei a oportunidade e mostrei para ele uma mensagem que eu havia mandado no aniversário dele do ano passado, agradecendo ele por tudo que ele já tinha feito por mim, mesmo sem ele nem me conhecer. E no final da mensagem tinha uma promessa que eu fiz para ele quando eu mandei essa mensagem, e ele achou muito bacana a mensagem e pediu para eu mandar um pontinho lá que ele ia printar essa mensagem. E, cara, eu fiquei muito, muito feliz, assim. Então, hoje foi um dia de realizações e de promessa, porque na mensagem eu falava que eu ainda ia ter a oportunidade de mostrar essa mensagem para ele pessoalmente. Então é o que eu falo, intencionalidade, se colocar nos lugares certos, na hora certa, que Deus vai lá e faz a parte dele. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, obrigado, Felt. Foi sensacional esse episódio, vai ficar demais. Pra cima.